Como controlar a língua, lições bíblicas para uma fala de sabedoria e paz. A Bíblia ensina que a língua é um reflexo direto do coração humano, sendo muitas vezes um espelho das intenções mais profundas que guardamos em nosso interior. Em Mateus 12, versículo 34, Jesus afirma: "A boca fala do que o coração está cheio." Isso implica que nossas palavras não são meras expressões vazias, mas revelam quem somos em essência. Quando nos deixamos levar pela raiva, pela inveja ou pela amargura, as palavras que saem de nossa boca carregam essas emoções, impactando negativamente os outros ao nosso redor. Por outro lado, quando buscamos cultivar virtudes como a paciência, a bondade e a humildade, nossa fala também reflete esses sentimentos, sendo uma ferramenta para edificação. O controle da língua, portanto, começa no controle do coração. E ao direcionarmos nossos pensamentos para aquilo que é puro e verdadeiro, nossas palavras podem ser de cura e de paz. A Bíblia nos ensina que a língua possui um poder imenso, capaz de construir ou destruir, de abençoar ou amaldiçoar. Em Tiago 3, versículos 5 e 6, somos alertados sobre como uma pequena língua pode causar grandes estragos, comparando-a a um fogo que, quando descontrolado, pode consumir tudo ao seu redor. As palavras, uma vez ditas, não podem ser apagadas e sua repercussão pode durar por muito tempo. Esse poder de edificação ou destruição está em nossas mãos. E como cristãos, somos chamados a usá-lo com sabedoria. Cada palavra proferida deve ser pensada com cuidado, pois mesmo uma pequena frase pode ter o poder de construir confiança, curar feridas ou, ao contrário, criar divisões irreparáveis. A Bíblia também nos ensina que nossa fala deve ser usada para edificar e corrigir com sabedoria. Em Efésios 4, versículo 29, somos instruídos a evitar palavras torpes e a buscar falar apenas o que for bom para a edificação, para que a palavra, ao ser dita, seja de benefício para aqueles que nos ouvem. A fala do cristão não deve ser um instrumento de destruição, mas sim de orientação, apoio e crescimento. Ao corrigirmos o próximo, é necessário fazê-lo com amor e respeito, visando o seu bem e não para humilhar ou ferir. A palavra, quando usada com discernimento, pode ser um meio poderoso de transformar vidas, ajudando outros a se alinhar mais profundamente com a vontade de Deus. O controle da língua, como a Bíblia nos ensina, está intrinsecamente ligado ao domínio próprio. Em Provérbios 25, versículo 28, somos comparados a uma cidade sem muros quando não exercemos esse controle, o que significa que, sem disciplina sobre nossas palavras, nos tornamos vulneráveis a todo tipo de destruição e desordem. A língua, sendo um reflexo do que há em nosso coração, precisa ser tratada com cuidado, pois seu mau uso pode gerar divisões e desarmonia. O autocontrole, nesse sentido, é mais do que uma prática externa. É uma disciplina interna que reflete a maturidade espiritual. Ao aprender a dominar a língua, somos capazes de criar um ambiente mais harmonioso, tanto dentro de nós quanto ao nosso redor, tornando nossa comunicação uma fonte de paz. A mentira é um dos maiores males que a Bíblia nos exorta a evitar. Em Provérbios 12, versículo 22, é dito que os lábios mentirosos são uma abominação ao Senhor, o que revela a gravidade desse pecado. Quando mentimos, não apenas prejudicamos aqueles ao nosso redor, mas também nos afastamos da verdade de Deus. A mentira corrompe o caráter, destrói a confiança e gera inimizades, levando à desconfiança generalizada. A prática da honestidade, ao contrário, fortalece os laços de amizade e respeito, criando uma base sólida para todas as relações. A palavra de Deus nos ensina que devemos ser pessoas de verdade, pois só na verdade é que encontramos verdadeira liberdade e crescimento espiritual.
A sinceridade deve ser um pilar fundamental em nossa comunicação diária. A fofoca é uma prática que, além de destrutiva, gera divisões e corrompe os corações daqueles que dela participam. Em Provérbios 16, versículo 28, somos advertidos de que o homem perverso semeia contendas e o difamador separa os melhores amigos. A fofoca espalha veneno pelas relações, criando desconfiança e distorcendo a verdade. Aqueles que se entregam a esse hábito acabam muitas vezes isolando-se e destruindo amizades preciosas. O cristão, em sua caminhada de fé, é chamado a evitar esse comportamento, buscando ser um agente de reconciliação e entendimento. Ao invés de espalharmos rumores ou julgamentos, devemos promover a paz, buscando entender o outro e evitar falar mal de quem quer que seja, preservando, assim, a unidade e a harmonia entre os irmãos. A Bíblia nos ensina que, ao contrário de palavras que destroem, as palavras de bênção têm um poder transformador e edificante. Em Tiago 3, versículo 10, somos alertados de que da mesma boca procedem bênção e maldição, e é nossa responsabilidade escolher o que permitirá fluir de nossa língua. Ao abençoarmos os outros, seja em palavras de incentivo, de oração ou de elogio, estamos contribuindo para a construção de um ambiente de amor e confiança. A bênção não é apenas uma formalidade, mas um ato de reconhecer o valor do outro e de desejar o melhor para ele. Assim, a palavra que sai de nossos lábios deve ser usada para dar vida, trazendo palavras que fortalecem, levantam e renovam, seguindo o exemplo de Cristo, que usou sua palavra para curar, restaurar e abençoar. Muitas vezes, o silêncio se torna uma ferramenta poderosa que a Bíblia nos ensina a valorizar. Em Provérbios 17, versículo 28, lemos que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. O silêncio, em vez de ser uma demonstração de fraqueza, pode ser uma maneira de expressar maturidade e discernimento. Muitas situações exigem mais a presença silenciosa do que palavras precipitadas que possam gerar conflitos ou mal-entendidos. O cristão sábio sabe que a ausência de palavras pode ser mais eficaz do que uma fala impensada, principalmente quando não se tem algo construtivo a dizer. Ao praticar o silêncio, damos espaço para que Deus fale conosco e nos guiemos pela paz, ao invés de permitir que nossas palavras tragam agitação e divisão. A Bíblia enfatiza que nossas palavras devem ser sempre usadas para edificar e não para destruir. Em Colossenses 4, versículo 6, somos orientados a que nossa fala seja sempre com graça, temperada com sal, o que significa que as palavras devem ser sábias, agradáveis e apropriadas para o momento. O propósito da nossa comunicação deve ser sempre o de construir pontes, encorajar e oferecer palavras que tragam entendimento. Infelizmente, muitas vezes, nossas palavras podem ser usadas para criticar, difamar ou até mesmo diminuir os outros, o que contraria os ensinamentos cristãos. Ao escolhermos palavras de edificação, cultivamos um ambiente de respeito e amor, onde as pessoas se sentem seguras e valorizadas. As palavras têm o poder de transformar vidas e devemos sempre usá-las para promover o bem e a harmonia entre os irmãos. Jesus, ao nos ensinar a orar, nos deixou o exemplo perfeito de como usar as palavras de forma reverente e sincera. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13, encontramos a oração do Pai Nosso, um modelo de simplicidade, humildade e adoração. Ao orarmos, não estamos apenas fazendo petições, mas também nos alinhando com a vontade de Deus, expressando nossa dependência dele. A oração nos ensina a falar com Deus de maneira direta e verdadeira, buscando sua direção e graça.
Quando imitamos essa prática em nosso cotidiano, aprendemos a direcionar nossa fala de maneira mais intencional, reconhecendo a soberania de Deus sobre todas as coisas. A oração é uma ferramenta poderosa que, além de nos conectar com o Senhor, também nos ensina a comunicar-nos com mais sabedoria e pureza em todas as áreas da vida. Ao refletirmos sobre o poder e a responsabilidade que nossa língua carrega, somos chamados a um compromisso diário com a sabedoria, a paciência e a verdade. A Bíblia nos ensina que com nossas palavras podemos edificar ou destruir, abençoar ou amaldiçoar. Portanto, ao tomarmos consciência da influência que nossa fala exerce sobre nós e sobre os outros, devemos buscar sempre usar nossa voz para promover a paz, o amor e a verdade, alinhando nossas palavras com a vontade de Deus. Que nossa comunicação seja um reflexo da bondade e da graça divina e que possamos, em todos os momentos, falar de maneira que traga vida e não morte, cura e não feridas. Oração. Senhor, Tu que conhece o íntimo de nossos corações, pedimos que Tu guies nossas palavras e pensamentos. Ensina-nos a falar com sabedoria, a controlar nossa língua e a usá-la como instrumento de edificação e bênção. Que nossas palavras nunca sejam fonte de discórdia ou dor, mas sempre de paz, amor e verdade. Dá-nos discernimento para saber quando falar e, mais ainda, quando silenciar, confiando em Teu timing perfeito. Que em todas as nossas comunicações possamos refletir Tua bondade e trazer glória ao Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Se você curtiu esse vídeo e ele trouxe algum valor para o seu dia, já aproveita para se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum dos próximos conteúdos que preparamos especialmente para você. E não esquece de deixar o like, isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas como você, que buscam informação, inspiração e entretenimento de qualidade. Sua interação faz toda a diferença e motiva a gente a continuar trazendo sempre o melhor. Então, inscreva-se, ative o sininho das notificações e compartilhe com quem você acha que pode gostar também. Estamos juntos nessa jornada.